Começando a aula do Big John, vamos lá estudar matemática hoje. Então eu convido todos vocês neste momento a participar da minha aula. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre problemas do primeiro grau. Vê que coisa boa? Rapaz, a minha vida já tem tantos problemas, tu deve estar pensando assim, ainda mais os problemas da matemática. Pois bem, nós vamos hoje resolver algumas questões que já caíram nas provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E você vai perceber que não são questões difíceis, questões insolúveis para a sua capacidade. Pelo contrário, você vai perceber que tem condições de responder sim as questões. Tá? Eu preciso ter uma boa noção de equação do primeiro grau. Uma questão ou outra deve aparecer algo a mais, nada que complique a tua vida. Nada que seja mais um problema na tua vida. Então, os problemas que serão destinados a vocês hoje, eles são problemas que vocês terão condições de resolver. Tá? Então, eu fiz questão de selecionar questões que já foram trabalhadas, que já foram vivenciadas, que já foram vividas em provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, convido você agora a participar desta aula. Vamos lá? Vamos começar. Pois bem, eu preparei algumas questões, como eu disse a vocês, e aí nós vamos agora começar esta resolução. Tá? Vamos começar por esta primeira questão. Lembrando, o vídeo vai ficar disponível para vocês aí neste canal do YouTube, do Cursinho Popular, professor Edilson de Góes. E aí você pode voltar a resolução uma vez, duas vezes, três vezes. Se mesmo assim não for suficiente, vai lá no Instagram do Cursinho Popular, professor Edilson de Góes, e coloca uma mensagem. Não consegui entender tal questão. A gente vai, repete, manda para você, a gente disponibiliza lá um e-mail que você pode, que será linha direta com o Cursinho Popular, neste momento que nós estamos atravessando de isolamento. Então, para que você não fique aí sem a sua aula de matemática, estamos aqui hoje, tá? Então vamos lá. A primeira questão me diz o seguinte: a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Tá aí o boleto, tá? Aí tem aí, ó, coisa que você já viu, a data de vencimento, o valor a ser pago, que é o valor do documento, e observa que aqui, ó, neste campo, ele traz uma observação. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Atrasou, já vai ter R$10 de multa. E além disso, tantos forem os dias de atraso, por cada dia de atraso, mais 40 centavos serão acrescidos ao valor final. Pois bem, se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então, qual é a expressão matemática que vai solucionar isso aí? Ou seja, a partir de um dia de atraso, qual expressão será viável para a gente? Para a gente já substituir, basta substituir esse X. A quantidade de dias em atraso. Por exemplo, se fossem 10 dias de atraso, seria os R$500, mais os 10 da multa, mais 40 centavos por cada dia. Ora, se são 10 dias, eu coloquei aqui 10 dias aleatoriamente. Se são 10 dias, então eu pegaria 40 centavos, multiplicaria por 10 dias. Somava com aqueles 10 e somava com os 500. Ô John, mas não são 10 dias exatamente. Mas a gente está conjecturando aqui a resolução. Nós estamos analisando o que é que pode acontecer, tá? Então, veja só. A gente pode pensar no seguinte: colocar valores e vai calculando, até que você consiga montar um padrão. Claro, perde-se tempo. Tem aquele famoso cálculo que todo mundo faz, que diz que a prova do Enem você tem em média 3 minutos para resolver uma questão. É verdade. Por isso que a gente se prepara, para quando a gente fizer a leitura, a gente já tentar traçar uma estratégia de resolução. Pois bem, então voltemos à questão, tá? E aí pensemos no seguinte: 500 eu sei que vai ser fixo.
é o valor do documento, sem atraso. Mais R$10 porque atrasou, é a multa. Então, 500 mais R$10 já me dá 510. Então, alguma coisa aí tem a ver com 510. Quando você olha para as alternativas, você já consegue eliminar 3, porque não aparece 510. Ficamos entre a letra C e a letra D. Ok. Aí agora eu só preciso acrescer os 40 centavos diários. Mas se eu penso na letra D, por exemplo, 510 mais 40x, ele está me dizendo que não é 40 centavos aqui, a gente não escreve 40 centavos desse jeito, a letra D está descartada. Sobrou para a gente o quê? A letra C, 510 mais 0,4x. Fácil, não precisamos de cálculo, só uma visualização e ficar atento a esses detalhes. E se você olhar para essa expressão, qualquer uma delas aí, A, B, C, D ou E, qualquer uma delas refere-se a uma função do primeiro grau. Pois bem, função do primeiro grau. Apareceu um x nas alternativas, certamente você deve ter visto, tem um x. Este x, ele está elevado à primeira. Isso aí é uma expressão polinomial, por isso que a gente chama de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau. Tá? E esse x, o único que aparece, ele está elevado ao expoente 1. Beleza? Vamos continuar. Vamos ver, eu devo ter colocado aí a resolução da questão. Aí, estou. Note que o valor é de R$500, nada de novidade para a gente. Acrescido de R$10 de multa, além de 40 centavos por dia de atraso. Todas essas informações estão sendo veiculadas lá no enunciado. O valor do documento, R$500, e nas observações, as orientações em relação à multa e o valor que será pago por dia de atraso. Portanto, o valor, faltou um Vzinho aí, mas você desconsidera, isso aí não vai atrapalhar a nossa resolução. O valor em reais, que vai representar esse M de X, da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, é 500 mais os 10 de multa, lembra-te? Mais os 40 centavos por cada dia. Então, cada dia eu estou chamando de X. Ora, é fácil ver que eu posso somar o 500 com 10. Isso aqui vai me dar 510 mais 0,40x. Aí você deve estar pensando numa coisa. John, lá só tem 510 mais 0,4x. É verdade. Lá na questão tem 510 mais 0,4x. Então significa dizer, esse zero você inventou, John? É porque 0,4 e 0,40, meus caros, é a mesma coisa. Portanto, a alternativa correta você vai encontrar na letra C. C de cursinho popular, professor Edilson de Góes. Vamos para a próxima questão, tá? A resolução está aí dessa, vamos passar adiante. Como eu falei, o vídeo vai ficar disponível para vocês poderão acessar a qualquer momento e rever esta aula, tá certo? Segunda questão. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar, em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações. Só um pouquinho antes, eu vou voltar aqui um pouquinho. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Então, meu caro, você precisará lembrar de uma coisinha. Quando eu falar que são representadas por retas, eu estou falando de uma função do primeiro grau, tá? Se fossem representadas, por exemplo, por parábolas, não seriam mais funções do primeiro grau, mas funções do segundo grau. Convém lembrar esses detalhes. Então, duas observações para esta questão. Se ele disse que podem ser representadas por retas, função do primeiro grau. Caso ele tivesse dito que poderiam ser representadas por parábolas, função do segundo grau, que será o objeto de estudo da nossa próxima aula, tá bom? Quando tivermos esse nosso próximo encontro, falarei para vocês sobre a função do segundo grau. Tá bom? Então vamos continuar nossa questão. Voltando para o enunciado, nós temos
representadas pelas equações Q de O igual a menos 20 mais 4P e Q de D igual a 46 menos 2P. Primeira pergunta, o que é esse Q de O e esse Q de D? Q de O e Q de D. O de oferta e D de demanda. E de onde vieram essas coisas aqui? A questão já te forneceu essa informação, tá? Estes dados já vieram aí na questão. A gente só precisa agora resolver o que é que ele pede. Sim, mas ele pediu o quê? Não sei. Vamos continuar a leitura, tá? Em que Q de O é a quantidade de oferta e Q de D é a quantidade de demanda. E P, olha que apareceu a letra P aqui nas duas expressões. P é o preço do produto. É como se fosse aquele nosso X, tá? Como se fosse aquele nosso X. Eu tinha dito agora há pouco, X elevado à primeira seria uma função do primeiro grau. Como nessa daí não apareceu X, mas apareceu a letra P, note que o P está elevado à primeira. Então, são funções do primeiro grau. Estão em função desse P, que é o preço, a quantidade de oferta e a quantidade de demanda. Beleza? Vamos continuar. Então, voltando para a nossa questão, temos o seguinte. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, preço de equilíbrio do mercado. Dizer que duas coisas estão equilibradas é porque, se fosse em relação à massa, elas estariam com a mesma massa, né? Se elas estivessem duas pessoas puxando uma corda, cabo de guerra, né? Então aquela marcazinha estaria em equilíbrio, nem estava indo para a esquerda nem para a direita, estaria em equilíbrio, estaria ali fixo naquele local, né? Bom, ou seja, quando Q de 0 e Q de O e Q de D se igualam, quando essa expressão for igual a essa, é quando vai atingir o preço de equilíbrio. Pois bem, para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Letra A, 5, B, 11, 13, 23 ou 33? Bom, nós precisamos resolver. É claro que, como tem as alternativas, bastava você pegasse o 5 e substituísse nas duas. Aí fazia a conta, via quanto era da oferta e via quanto era da demanda. Se fossem iguais os valores, então P, o preço seria 5. Mas aí você vai perder muito tempo, porque você teria que... Imagina que fosse a letra E e tu começasse pela letra A, né? Então, lembra disso, tá? Você tem as alternativas, você pode substituir, claro, mas você pode perder tempo. Aí você vai dizer, eu começaria pela letra E, tá? E se fosse a letra A, a resposta? Então, muitas vezes é melhor você ir logo resolvendo pela teoria matemática que lhe é oferecida, e aí você vai ganhar tempo, tá? Perceba que a resolução ela não é coisa do outro mundo. Coisa simples, é resolver uma equação do primeiro grau. Só que em vez de usar X, que é aquilo que nós já estamos habituados, nós vamos utilizar esta letra P. Pois bem, vejamos como fica a questão. Voltando aqui, tá? Olha, vou igualar. Quando Q de O e Q de D se igualam, temos Q de O igual a Q de D. Ora, mas quem é Q de O? Q de O é menos 20 mais 4P. E quem é Q de D? Q de D é 46 menos 2P. Aí eu vou resolver isso aí. Resolvendo a equação, temos esse é igual a esse. Eu vou isolar tudo que é P no primeiro membro e quem não tem P vai para o segundo membro, tá bom? Deixa o 4P, traz esse menos 2P, ele fica mais 2P. O 46 está aqui, o menos 20, quando eu passar para o outro lado, vai ficar mais 20 até agora, tudo bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? Pois bem, vamos continuar. 4P mais 2P você encontra 6P, 46 mais 20 você encontra 66. Aí eu te pergunto, nós terminamos a resolução aí? Não, John, isso continua. Então o que é que eu vou fazer agora? P é igual a 66 dividido por 6, P é igual a 11, ou seja, o preço vai ser igual a 11, onde Q de O e Q de D serão iguais. Ou seja, Q de O e Q de D se igualam, que é o termo que eles utilizam aí no enunciado. Tá bom? Vamos continuar. Próxima questão, vamos lá, passando adiante. Terceira questão. Uma empresa A cobra R$80 por um determinado produto, mais uma taxa mensal de R$20 para manutenção. Se paga 80,
e por mês fica pagando R$ 20, R$ 20, R$ 20, R$ 20. Uma empresa B cobra R$ 120 pelo mesmo produto, mais a taxa mensal de R$ 12 para manutenção. A empresa B será mais vantajosa que a empresa A partir do quinto mês para frente, do 10º mês para frente, do 4º mês para frente, a partir do 7º mês, ou sempre. Vamos olhar. A empresa A cobra quanto? Cobra 80. E a empresa B cobra quanto? Cobra 120. Certo. Só que a empresa A cobra uma taxa de R$ 20 e a empresa B cobra uma taxa de R$ 12. De início, é claro que eu optaria pela empresa A. Mas do jeito que isso se comporta, será que a empresa B em algum momento não vai ficar melhor? É isso que ele quer saber. Quando ele diz que a empresa B será mais vantajosa que a empresa A, ele está me dizendo o seguinte: quando é que o valor de o valor de B vai ser menor que o valor de A? O valor de B será menor que o valor de A. Vamos ver isso. As equações para A e B são dadas por A é 80 mais 20 vezes X. Por quê? 80 é o preço e 20 é o que se paga todo mês. E B? B cobra quanto? 120 do produto e paga quanto por mês? R$ 12. Então ficaria isso. Bom, onde X, esse X que eu coloquei aqui, é o número de meses. Até aí tudo tranquilo. Se você olhar o X aqui, ó, nas duas funções, o X está elevado à primeira. O expoentezinho, aquele númerozinho pequenininho que fica lá em cima no X é 1. Então, se é 1, é função do primeiro grau, porque isso aí são dois polinômios do primeiro grau. A empresa B será mais vantajosa que a empresa A quando, como foi que eu falei? O valor de B é menor que o valor de A. Pois bem, agora só é substituir quem é B e quem é A, que nós temos aqui as duas expressões. B é isso e A é isso. Novamente, o que nós vamos fazer? Eu vou juntar X de um lado e quem não tem X vai para o outro. X no primeiro membro e quem não tem X no segundo membro. Então, eu vou botar aqui, ó, 12x, aqui está mais 20x, passei para cá, ficou menos 20x. Isso aí é uma maneira incorreta de se falar, tá? Passa de um lado para o outro, muda o sinal. Não, em matemática isso não existe. No momento oportuno eu vou provar isso para vocês, tá? Que isso não existe, de passar para um lado e para o outro, muda de sinal. Porque tem hora que muda o sinal, e tem hora que está multiplicando, vai dividindo. E aí? Pois bem, o 80 e o 120 estão aqui, ó. Era mais 120, está positivo aqui, ó. Passou negativo. Pergunto a vós. 12x menos 20x. Menos 8x. 80 menos 120. Menos 40. Quando ambos estão negativos, a gente utiliza um negócio lá na matemática que chama assim, multiplicar por menos 1. Lembra-te disso? Pois bem, eu vou multiplicar por menos 1. Está menos 8x, vai ficar positivo. Está menos 40, vai ficar positivo. Cuidado com uma coisa aí que vai acontecer, viu? 8x, esse aqui é o sinal de menor. Quando eu multipliquei por menos 1, ele ficou o quê? Maior. Isso é uma desigualdade, então o sinal também muda. O que está menor vai ficar o quê? Maior. E o menos 40, pessoal, vai ficar 40. Tudo bem. 8x é maior que 40. É como se isso aí fosse o teu sinal de igual, mas não é. É só para você lembrar que eu estou resolvendo isso do mesmo jeito que a gente resolve uma equação do primeiro grau, tá? X é maior do que 40 sobre 8, x é maior do que quanto? 5, ou seja, do quinto mês para frente, a empresa B terá um valor menor do que o valor de A. Preste atenção. Quando termina o quarto mês, que começa o primeiro dia do quinto mês, ou seja, é o dia inicial do quinto mês, se igualam. A partir daí, a empresa B será menor do que a empresa A. O valor da empresa B, tá certo? Não esqueça disso, não esqueça, por favor. O valor da empresa B será menor que o valor da empresa A. É quando a empresa B terá um valor mais vantajoso do que a empresa A. Vantajoso para o cliente, porque o cliente vai pagar um valor menor. Tudo bem? Continuando, vamos lá para a nossa próxima questão. Será a quarta questão. Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Green Point,
situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Informação aí, ano Centauro, ano 2, edição 8, março, abril de 2010. Em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso, que custava apenas $150 cada. Em dias de hoje seria carinho isso aí, né? $1 R$5, $1 R$5, $150 me daria R$750 por um ingresso para assistir a um jogo na Copa do Mundo. É caro, viu? Mas vamos lá. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é... Perceba que o estádio estava com 95% de sua capacidade. 95% é a mesma coisa de 0,95. Com certeza, essas duas últimas estarão descartadas para a gente. Estamos entre A, B e C somente com essa leitura, 95%. 95%, tá? Você não pode esquecer, falando em porcentagem, 95% é a mesma coisa de 95 dividido por 100, por isso que a gente chama de 95%, tá? Por isso que nós chamamos de 95%. 95 dividido por 100. E, transformando em decimal, 95 dividido por 100 é 0,95, ok? Vamos lá, voltando para a questão, temos o seguinte: A, B ou C. Não sei como é que vai ser o restante, mas são as três que me interessam. Como o estádio estava com 95% de sua capacidade, temos 95% de 68 mil pessoas, só que tem um grupo que não vai pagar ingresso. São quantas pessoas, vocês lembram? 487. Como é que se calcula 95% de 68 mil? Basta transformar o 95% em 0,95 e multiplicar por 68 mil. Desse resultado, eu vou ter a quantidade de pessoas total no estádio, menos as 487 que não pagarão ingresso. Em outras palavras, seria 0,95 vezes 68 mil menos 487. Isso vai me dar o total de pessoas que vão pagar. Cada uma pagará quanto pelo ingresso, pessoal? Quanto foi o ingresso? $150. Então seria 0,95 vezes 68 mil menos aquelas que não vão pagar. Tudo isso multiplicado por $150. Acabou. Só isso. Precisamos só lembrar que 0,95 é a mesma coisa de 95%. Beleza? Pois bem, vamos continuar a nossa questão. Eu acho que eu estava sem mostrar para vocês a resolução, não foi? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. 95% de 68 mil menos as 487 pessoas. Agora sim, vocês estão vendo a resolução. 95% é 0,95 vezes 68 mil, menos as 487 que não vão pagar. Então, isso aqui me dá o total de pessoas, me dá o total de pagantes. Isso aqui será multiplicado por 150, tá? Desculpem-me por este erro, não ter voltado à imagem da questão, mas ao vivo acontecem essas coisas, tá? Vamos continuar. Quinta questão. Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desse reservatório depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T, em horas, em que as 2 torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções. O volume 1, 250T ao cubo menos 100T mais 3.000. E V2, 150T ao cubo mais 69T mais 3.000. Depois de aberta cada torneira, A1 e A2, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante T igual a zero. No instante T igual a zero, porque é no início, né? Tempo inicial, vamos lembrar da física, né? Tempo inicial. Quando aciona o cronômetro, por exemplo, está marcando zero, né? Coisa do tipo. Pois bem, se a gente substituir o T aqui por 0, 0 e 0, vai dar 3.000, porque aqui morre, esse morre, sobra 3.000. Aqui morre, sobra 3.000. Então, os volumes serão iguais. Mas ele quer saber, e também no tempo T igual a um desses outros aqui, também vai dar o mesmo valor. Como é que eu vou saber?
Eu quero quando os volumes são iguais. Quando eles têm o mesmo volume. Quando o volume de um é igual ao do outro. Pois bem, basta igualar as funções. Olha, igualando os volumes, temos V1 igual a V2, V1 é isso aqui, V2 é isso aqui. O que é que nós vamos fazer? Resolver a equação. Vê, olhando isso que eu coloquei aí agora, neste momento, tá? Olhando isso. Você percebe que aqui tem mais 3.000 de um lado e mais 3.000 do outro. Qualquer um deles que eu passo para o outro vai ficar negativo. Se eu pegar esse 3.000 e levar para o primeiro membro, vai ficar 3.000 menos 3.000. Se eu fizer a mesma coisa com esse mais 3.000 e passar para cá, vai ficar 3.000 menos 3.000. Em outras palavras, nós podemos cancelar 3.000 de um lado com 3.000 do outro para facilitar a nossa resolução. Ou seja, vai ficar assim. Agora vem uma passagemzinha que eu digo assim, ela é um tanto chata. Lembra aquela coisa que eu falei agora há pouco, que na matemática não existe essa coisa de passa de um lado para outro, muda de sinal, né? E eu disse que no momento oportuno eu vou mostrar isso para vocês. Isso vale também para essa questão. Se você tiver o conhecimento sobre a resolução de uma equação pelo método, vamos colocar entre aspas, correto, não é que o método que vocês aprenderam esteja errado, não. Mas pelo sentido da matemática, quando se trabalha com igualdade, quando se trabalha com desigualdade, foge um pouco desse padrão ao qual nós utilizamos na sala de aula. Tá? Então, é um momento que eu preciso destinar para vocês para provar, para mostrar isso, e vocês entenderem por que acontecem determinadas coisas na resolução de uma equação. Tá? Voltemos para a nossa resolução. Vê só. Eu vou dividir essa equação e essa todinha por t. É como se eu colocasse embaixo de cada parte dessa daqui, t. Aí t ao cubo embaixo t ao cubo dividido por t dá t ao quadrado. Aqui, t em cima, t embaixo, cancela. T ao cubo dividido por t dá t ao quadrado. T em cima, t embaixo, cancela. Em outras palavras, pessoal, iria ficar uma coisa assim, ó. Compara o que tem nessa primeira linha, aqui nessa segunda linha, desculpe, e o que tem na terceira. Era t ao cubo, ficou t ao quadrado. Era t, não tem mais. Era t ao cubo, ficou t ao quadrado. Era t, não tem mais. A gente dividiu a equação todinha por t. John, pode fazer isso? Pode. Acabamos de fazer. Tá? Isso não vai implicar no resultado. Ô John, mas se ele diz t valendo zero, eu vou colocar zero no denominador? Não, eu não estou supondo que esse t que nós vamos encontrar agora seja o nosso zero. Não. Esse t igual a zero já foi no começo. Eu quero encontrar o próximo valor de t, que eles querem no começo e depois isso aconteceria de novo, tá? Então, veja só, preste atenção. O t que eu estou tentando encontrar não é esse t valendo zero, é o próximo. Quando é que isso vai acontecer novamente? Tá bom? Então, preste atenção. Por isso que eu consegui dividir a equação todinha por este t. Beleza? Vamos continuar. Volta para a resolução. Olha só. Tudo que é t ao quadrado eu vou deixar no primeiro membro. Quem não tem t ao quadrado eu vou passar para o segundo membro. Tá? Ou seja, 250t ao quadrado menos 150t. 69 aqui tem menos 100. Quando eu passar para o outro lado vai ficar o quê? Mais 100. 250t ao quadrado menos 150t ao quadrado, eu vou encontrar 100t ao quadrado. E 69 mais 100 eu vou encontrar 169. Pergunto a vocês, a questão acabou? Você deve estar pensando, não, eu acho que pode continuar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o t ao quadrado. Como assim? T ao quadrado é igual a 169 sobre 100. E esse quadrado que está aqui, se eu tirar ele daqui, o que é que acontece? Eita, já dei a fila, não foi? Mas vamos lá. Vai aparecer a raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 sobre 100. Que eu pergunto a vocês, quem é a raiz quadrada de 169? Alguém lembra? Está chegando aqui no meu retorno. 13. E a raiz quadrada de 100? Chegou do outro lado no retorno. 10, exatamente. T é igual a 13 sobre 10. Mas nas alternativas não tem isso aí, 13 sobre 10. Então divida. 13 dividido por 10, você vai encontrar 1,3. Acabou a questão. Bom, então fica a dica